Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15 até o final. Ouçam com atenção. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém. Queridos irmãos, nós temos aqui uma outra parte deste capítulo 1 de Efésios, uma outra sessão longa, mas não tão longa quanto a primeira, e também não é uma única sessão como é a primeira, que vai do verso 3 até o verso 14 deste primeiro capítulo de Efésios. E só para que os irmãos não percam o fio da meada aqui do que nós estamos falando nesta carta, essa primeira parte, como nós vimos, é uma grande explosão de louvor que o apóstolo Paulo dá a Deus, ao Senhor. Ele fala do Pai, ele fala de Jesus Cristo, o Filho, e fala do Espírito Santo de Deus. E em cada uma das pessoas divinas, o apóstolo Paulo exalta a Deus, o Pai, pela obra que foi realizada em favor do seu povo, da igreja. Essa é, de um modo geral, a primeira parte desse capítulo 1. Mas a segunda parte do capítulo 1 é uma sessão onde o apóstolo Paulo vai agradecer a Deus em oração, em louvor a Deus em oração. E ainda o apóstolo Paulo está voltado para falar com Deus nessa segunda parte do capítulo 1 de Efésios. E ele começa no verso 15 dizendo as razões pelo qual ele vai dar glória a Deus, graças a Deus. Por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Então, o apóstolo Paulo, mesmo preso como ele estava aqui, ele tinha notícias daqueles irmãos de Éfeso. Ele ouvia falar as coisas que estavam acontecendo naquela igreja, naquela comunidade que conheceu a Cristo e foi tocado pelo poder de Deus. As notícias chegavam até ele na sua prisão, de modo que ele conhecia a vida da igreja, e ele poderia então, a partir das notícias, orar e agradecer a Deus, e louvar o Senhor, adorar o Senhor pelas coisas que ele estava ouvindo daquela igreja. Nós temos aqui, meus irmãos, assim como nós vimos em Atos dos Apóstolos, nós temos aqui o coração pastoral do apóstolo Paulo diante de nós nessa sessão. Ele exalta a Deus pela igreja. Ele louva, ele agradece, ele disse, não cessa de dar graças a Deus
O que Paulo está dizendo é que agradece a Deus constantemente, continuamente, na verdade. O que ele diz é que as suas orações, elas continuamente são de agradecidos a Deus pela igreja. Aqui, a igreja em Éfeso, aquilo que ele ouviu falar, as coisas que a igreja está, o fruto que a igreja está produzindo, alegra o coração do apóstolo Paulo. Como alegra o coração de qualquer pastor, irmãos. Quando uma igreja ela é fiel e ela produz fruto e sua obra pode ser vista, uma igreja que honra a Deus com os lábios, mas também com a vida prática, alegra o coração pastoral. Uma igreja que está pronta, preparada, uma igreja que tem ousadia, coragem e que confia em Deus, alegra o coração pastoral. Paulo exulta aqui por esta igreja. A alegria de Paulo é pelas coisas que ele tem ouvido falar, e ele as menciona aqui. Ele diz: não deixo de dar graças a Deus por vocês, mencionando-os em minhas orações. E lá no verso 15 ele diz: tenho ouvido falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus. A primeira coisa que Paulo escuta é que aquela igreja confia em Jesus Cristo. Eles têm fé em Jesus Cristo. Paulo havia andado em Éfeso. Nós vamos ver isso lá em Atos, capítulo 19, mais ou menos. E Paulo esteve em Éfeso. Em Éfeso havia um grande templo, considerado uma das maravilhas do mundo antigo. Era o templo da grande Diana dos Efésios, que era a deusa adorada ali pelos efésios. E ali era tão grande a expressão religiosa do povo, que eles faziam estatuetas do templo, miniaturas do templo de Diana, imagens da deusa que o povo considerava. E aquilo era vendido para as pessoas como souvenir, como lembrança, e até mesmo objeto de adoração. E Paulo vai ali até Éfeso, e Cristo é pregado, anunciado, e uma igreja nasce ali em meio à idolatria daquele lugar. E agora, tempos depois, Paulo tem notícias. Paulo preso já. Mas ele tem notícias de que essa igreja está firme, com a fé em Jesus Cristo. E ele diz: eu tenho ouvido falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus. Mas além da fé, aquela igreja demonstrava amor para com todos os santos. Nós temos ali uma igreja que cria em Cristo Jesus. E temos uma igreja que era, de fato, uma comunidade de irmãos que amavam uns aos outros e que colocavam em prática os 10 mandamentos, especialmente a segunda tábua da lei, que diz: ame o próximo como a si mesmo. De modo que aqueles irmãos amavam os outros irmãos em Cristo, cooperavam com eles, demonstravam o seu amor, ajudando, estendendo as mãos, contribuindo como podiam. E essas coisas tão boas, irmãos, essas ótimas notícias, chegaram ao coração daquele preso em Roma, Paulo, e aquilo alegra o seu coração. Aquilo traz alegria no apóstolo Paulo, que mesmo preso, orava e exaltava a Deus pela obra sendo realizada. A obra que Deus estava realizando ali no meio deles. São boas notícias, irmãos. Boas notícias como essas, que alegram o coração de outras igrejas, de irmãos em Cristo, fiéis e verdadeiros que querem ver a obra do Senhor crescendo. Paulo aqui, ele está, embora preso, ele está muito feliz. Mas a oração do apóstolo Paulo aqui, irmãos, ela traz um elemento especial. O que Paulo deseja, sobretudo em sua oração, é que os irmãos, a igreja, conheça o Senhor. Entenda sobre Deus, conheça mais profundamente sobre Deus. É por isso que o restante do texto ele vai falar
sobre isso. Peço, verso 17, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Quando eu vejo passagens como essa, irmãos, eu vejo como o evangelho apostólico é diferente do evangelho do nosso tempo. Aliás, do falso evangelho que é pregado no nosso tempo. Nós não temos aqui um apóstolo Paulo, um pastor Paulo que ora pedindo bens materiais, livramento. Nós não temos aqui um apóstolo que ora por prosperidade. Nós temos um apóstolo, um pastor que recebe as notícias da sua congregação e ora e diz: eu peço a Deus que lhes dê espírito de revelação, de sabedoria, para que vocês conheçam a Ele mais profundamente. Isso é que é importante. É conhecer a Deus. É saber, irmãos, quem é o Senhor. A gente sabe muito sobre o que Deus pode fazer. Você sabe que Ele é poderoso para mudar a sua situação, para lhe dar um emprego, para curar a sua saúde, a doença que você tem, lhe dar saúde. Você sabe que Ele é poderoso para fazer você ser aprovado num concurso e para todas as coisas. Então nós sabemos muito sobre o que Deus pode fazer. Mas nós conhecemos ainda pouco sobre quem é Deus. Calvino, quando escreveu as suas Institutas, no primeiro livro, ele vai falar inteiro, no livro inteiro, ele vai falar sobre quem é Deus e quem é o homem. E ele diz que para que o homem conheça a si mesmo, ele precisa primeiro conhecer a Deus. E o primeiro livro das Institutas é mostrando quem é Deus. A importância de conhecer a Deus. Olhar para a revelação das Escrituras e entender quem é o Senhor Deus. Esse era o desejo de Paulo com aquela igreja, com aqueles irmãos. Eu oro para que Deus, nosso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação para que vocês conheçam a Ele. Olha o desejo, olha o motivo da adoração do apóstolo Paulo, irmãos. Para que o povo conheça a Deus, para que o povo prove acerca do Senhor. O salmista diz: venham, provai e vede como Ele é bom. O salmista conclama para que as pessoas venham até Deus, conheçam a Deus, provem de Deus e então vejam como Ele é bom. Provar, experimentar, ter uma experiência com Deus bíblica. E então o salmista diz: vejam, vocês verão como Ele é bom. Paulo está dizendo que aquela igreja, ora para que Deus conceda àquela igreja conhecimento, mais conhecimento acerca de Deus. O verso 18 ele diz: eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele chamou. Aqui nós temos um outro motivo de oração do apóstolo Paulo. Primeiro, conhecimento a Deus. Ele vai falar mais sobre isso. Mas depois ele diz que eu oro para que... Isso ainda está ligado ao conhecimento. Mas ele usa a expressão que Deus abra os olhos do coração. Isso é interessante porque essa linguagem é uma linguagem judaica mesmo, uma linguagem dos hebreus antigos. Porque eles entendiam que o coração era o centro do ser humano. Como a gente imagina que hoje os ocidentais dizem que é o cérebro, não é? Para os orientais era o estômago, as vísceras e o coração que se constituíam no centro das emoções.
no centro do ser. Hoje a gente diz que é a mente, o cérebro, né? Mas naquela época eles pensavam assim. E Paulo diz: eu oro para que Deus abra os olhos do coração de vocês, para que vocês possam contemplá-lo, para que vocês possam vê-lo, conhecê-lo de fato, que vocês sejam iluminados. O que Paulo pede, irmãos, diz aqui para esses irmãos, é que ele ora para que Deus traga iluminação interior, para que eles conheçam a Deus. Quando nós vamos ler as nossas escrituras, irmãos, nós precisamos orar. Nós precisamos nos colocar diante de Deus, o Espírito Santo, que é o autor das escrituras, e dizer: Senhor, ajuda-me, mostra-me, revela-me, ensina-me. Porque se nós dependemos só de nós mesmos, só da nossa intelectualidade, as portas das escrituras vão estar fechadas para nós. Porque aqui é a palavra de Deus, e nós precisamos que o autor nos ajude, nos explique, nos ensine. Por isso Paulo ora aqui para que esse conhecimento venha através da iluminação, para que Deus ilumine o coração da igreja. Agora, os 3 pontos que Paulo vai tratar aqui, meus irmãos, essa iluminação que Paulo quer que a igreja tenha acerca de Deus, ele vai traduzir em 3 pontos. A partir do verso 18, ele diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam, primeiro, a esperança para o qual ele os chamou, a riqueza da gloriosa herança dele nos santos. Ele começa falando do chamado. Paulo ora para que a igreja consiga contemplar o significado do chamado de Deus. Não é simplesmente, irmãos, ouvir a pregação. Paulo está falando de coisas muito além disso. Paulo diz para que Deus lhes dê entendimento acerca do seu chamamento, do seu chamado, do chamado de Deus para eles. Na teologia nós chamamos isso de chamado eficaz. É aquele chamado interior para a salvação, aquele chamado especial de Deus. Quando o evangelho está sendo pregado e anunciado, a igreja ou a rua ou uma praça, onde seja, pode estar repleta de pessoas. Mas os únicos que vão responder ao evangelho são aqueles que Deus chama. É o chamado eficaz, interno, interior, uma iluminação do Espírito no coração humano. Uma força tão poderosa do Espírito que é capaz de abrir o coração, a mente, o entendimento, de forma que você ouça o Evangelho e a partir de então entenda e se apaixone por Jesus Cristo e vá a Ele, siga-o com todo o seu coração. Paulo diz: eu oro para que vocês entendam esse chamado, para que vocês meditem na grandeza do que é ser chamado por Deus, do que significa isso no meio de tantos por aí que Deus não chamou, mas vocês foram chamados. O primeiro ponto que o apóstolo trata nesse pedido de iluminação é para que eles entendam esse chamado. A esperança para o qual ele os chamou, essa esperança é a vida eterna. As riquezas da gloriosa herança dele dos santos, esse é o segundo ponto. Veja, o chamado é o começo da vida cristã. É quando tudo começa para nós, em termos de cristianismo, de fé. Antes de Deus chamar você, você é um ser miserável, imundo. Numa linguagem
de pecado, você é um homem sujo, uma mulher totalmente indigna, pecaminosa, que não tem a menor esperança e que está perdido naquela situação. Mas quando Deus chama, tudo muda. Então, o chamado é o primeiro passo. Depois da eleição, da predestinação, Deus chama você. E aí começa a nossa vida cristã. Quando o Espírito abre nossos olhos, nosso entendimento, e nós começamos a seguir a Jesus, a amar a Jesus Cristo. Começa aí. E aonde vai terminar? Com a herança prometida. Ele fala da herança. E Paulo aqui fala dessa herança. Então Paulo diz, ainda no verso 18, Paulo complementa dizendo, para que vocês conheçam a esperança para o qual ele chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Paulo diz que aqueles que Deus chamou têm uma herança para eles. Uma herança de Deus. Aqui também Paulo fala da bênção, irmãos, da eternidade com Deus. Dos galardões que Deus tem para a sua igreja. De tudo aquilo que ele prometeu àqueles que o amam e que o seguem. Tudo que foi conquistado na cruz do Calvário. Tudo que foi através do sangue redentor de Jesus Cristo. Dado a nós gratuitamente. Paulo diz, olhem para o começo. Olhem para o final. Olhem para a herança. E o que Paulo pede aqui, Deus dê à igreja esse conhecimento, esse entendimento, ver essas coisas grandes, irmãos, como elas são. Os puritanos, eles têm algo impressionante para mim. Eles não largavam as escrituras, irmãos, em hipótese alguma. Nada havia mais importante para os puritanos do que a Bíblia. Eles amavam a palavra de Deus. E eles mergulhavam no estudo das escrituras. Foram os homens que mais produziram teologia, estudos, aprofundamento nas escrituras. Mas eles não eram só teólogos. Eles não eram só homens da letra, acadêmicos, pessoas de fato estudantes. A vida dos puritanos é marcada pela prática. De modo que eles realmente vivenciavam tudo aquilo que eles entendiam ser a verdade de Deus. E diz os textos puritanos que eles tomavam uma passagem das Escrituras, irmãos, e começavam a meditar nessa passagem. E começavam a se aprofundar nessa passagem. Às vezes uma palavra, às vezes uma frase, às vezes um versículo. Eles adentravam naquilo, eles começavam a buscar mais daquilo. Eles mergulhavam nas Escrituras. Há um puritano que dizia que era preciso abrir um versículo e entrar dentro dele, para dali tirar todo um conjunto de tesouros e de riquezas de Deus que estavam ali. Isso tudo, irmãos, mostra o quanto eles meditavam na palavra de Deus para conhecer a Deus. E eles escreveram coisas belíssimas, deixado para nós como sua herança, para a igreja e para gerações futuras. O que Paulo pede aqui que a gente faça isso é que a gente medite nas Escrituras para conhecer a Deus. É que a gente abra os versículos da nossa Escritura para que a gente se aprofunde mais em Deus, para que a gente cave mais fundo. Tem uma ilustração que eu acho muito bonita, vocês todos já devem ter visto, é só uma imagem. Tem uma pessoa cavando assim num túnel, né? Ele está procurando pedra preciosa. Aí a primeira imagem ele cavando assim, a segunda ele desistindo. Aí a imagem é uma imagem lateral, tem o túnelzinho que ele fez e ele para aqui. A pedra preciosa está bem aqui. Mas umas duas picaretadas lá ele encontrava o tesouro que está lá. E às vezes a gente deixa de encontrar o tesouro das Escrituras, irmãos.
Porque a gente para de procurar. A gente acha que já tem tudo. A gente não mergulha na palavra, a gente não medita na palavra. A gente não busca do Espírito Santo mais. Paulo pede a Deus na sua oração, do verso 15 em diante, para que Deus dê à igreja esse conhecimento mais pleno, maior, mais grandioso. Irmãos, o que leva uma pessoa a ter uma morte boa? O que leva uma pessoa a ter uma morte alegre? Tem algumas pessoas que têm uma morte alegre, uma morte feliz, uma morte boa. Tem pessoas que morrem cantando, tem pessoas que morrem sorrindo. Enquanto que a maioria das pessoas morrem em desespero, lutam contra a morte, tentam resistir. Algumas pessoas morrem. Algumas pessoas, na verdade, chamam a morte, como foi o apóstolo Paulo. O que é isso, irmãos? Senão ter um pleno conhecimento de Deus. Ter total confiança de que morrer é estar com Cristo e é bem melhor. Quem tem o Senhor Jesus e quem o conhece profundamente está preparado para morrer. Não vai se desesperar quando a hora chegar. Ele vai estar pronto. Billy Graham, que morreu alguns dias atrás, ele disse o seguinte: já velho, perguntaram a ele sobre a morte, se ele estava preparado. E ele disse: eu não estou preparado, eu estou aguardando, esperando ela. Eu já abri a porta e eu aguardo com ansiedade que ela chegue. Morreu com 99 anos, ia fazer 100 anos esse ano. Algumas pessoas, irmãos, estão prontas para morrer, porque conhecem a Deus, porque tem profundidade. O apóstolo Paulo mesmo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele, no capítulo 4, ele consola, pede que os irmãos consolem aqueles que perderam entes queridos. Ele diz: olha, diga para eles não chorarem mais, como os demais que não têm esperança. E então ele vai falar da vida de Cristo e da ressurreição do último dia. Ele sabe que haverá vida. Ele tem convicção de que a morte não é o fim das coisas. Ele não entende por que as pessoas se desesperam se sabe que vão ressuscitar com Cristo. Por isso, meus irmãos, a morte, o conhecimento, não vai nos fazer temer a morte. Quando você se dedica, como os puritanos se dedicaram, a buscar nas Escrituras conhecer a Deus, a mergulhar nelas, a adentrar nelas, Deus vai se revelar a você e você vai conhecer. O último ponto que Paulo fala aqui, ele fala do conhecimento do chamado. Depois ele fala da herança que Deus preparou para nós, que nós conheçamos essas coisas tão grandiosas. Ele diz, termina dizendo: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. As palavras, às vezes, elas parecem que a gente lê e não entende o que está sendo dito, porque a gente lê muito apressado, mas se você ler e repetir, pedir a ajuda de Deus, Ele vai dizer para você o que Ele está dizendo aqui nas Escrituras. O que Paulo está aqui dizendo, irmãos, que a gente precisa conhecer o poder de Deus, a grandeza do poder de Deus, a força, Paulo diz, do seu poder. Eu estava pensando nisso.
força do poder. E eu pensei numa analogia elétrica, de energia. Tem a baixa tensão, tem a alta tensão. A alta tensão é mais forte, é mais poder, consegue iluminar mais, consegue atingir mais. E assim, meus irmãos, é o poder de Deus, a grandeza do seu poder, a força. Paulo diz: eu oro para que vocês conheçam a força do poder de Deus, a grandeza do poder de Deus. E ele vai dar 3 exemplos. Ele vai dizer, verso 20: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Primeiro ponto: Deus é tão poderoso, diz Paulo, que ele ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, que estava morto. 3 dias morto. Deus não apenas ressuscitou Jesus dos mortos, irmãos, mas ele não permitiu que o seu corpo entrasse em decomposição. Isso é outro milagre. Porque todo corpo morto apodrece. Na hora que você morre, o seu corpo começa o processo de decomposição. Ele vai começar a inchar, o sangue vai coalhar, e todo aquele processo de decomposição, de putrefação, vai começar a acontecer. John Stott diz o seguinte: mesmo que os homens, com toda a sua técnica, com toda a sua ciência, tenham desenvolvido técnicas de embalsamar pessoas, ainda assim, nenhuma delas consegue reter 100% o processo de putrefação, de decomposição. Nenhum delas consegue vencer e parar esse processo. Deus reteve esse processo em seu Filho, em Jesus Cristo. Quando ele morreu, o corpo dele não começou a apodrecer e parou. Não. O corpo dele não entrou nesse processo de apodrecimento, de putrefação. Ficou intacto, morto, mas intacto, sem ser decomposto. E ainda, Paulo diz aqui, esse poder é demonstrado quando ele chama seu filho à vida novamente. Você consegue pensar na grandeza que é isso? Vocês que já viram tanta gente morta, amigos, conhecidos, parentes, e sabem que eles não saem dali, eles não escutam mais, não falam, estão inertes, não podem se mover para lugar nenhum. Por mais que os filhos, a esposa ou o esposo, os amigos chamem, clamem, sacudam ali o cadáver, eles não mexem nada, porque está morto. Mas o que Paulo está dizendo e pedindo é que a igreja conheça esse grandioso poder de Deus, que foi demonstrado na ressurreição do seu Filho Jesus dos mortos. Depois ele diz: fazendo com que Jesus se assentasse à sua direita nas regiões celestiais, muito de todo governo, de toda autoridade, de todo poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Ele toma o seu filho que morreu, ele ressuscita o seu filho e coloca o seu filho na posição mais elevada que possa existir, acima de tudo, de todos, com o domínio mais absoluto que pode existir no universo, irmãos. É Cristo, assentado à direita do Todo-Poderoso. Não há nome, não há ser nessa era e nem na era por vir
Não há governo, não há domínio maior do que o dele. O grande poder de Deus. Esse Cristo que Paulo está falando aqui, que os irmãos em Éfeso adoravam e conheceram através da pregação, e souberam que ele morreu na cruz do Calvário, Paulo diz: Deus o ressuscitou. E Deus o elevou à condição de estar agora sentado à sua direita, com toda a autoridade. Todo domínio pertence a Cristo. Ele deseja que a igreja compreenda isso. A grandeza que é isso. Se o nosso Cristo, irmãos, ele tem todo esse domínio, governo, poder, soberania, como está sendo declarado por Paulo, seria bom que a gente meditasse mesmo muito nisso, para entender, irmãos, que nós estamos seguros, para entender que não há nada que possa nos afligir até a morte. Ele encerra dizendo: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Aqui Paulo usa várias vezes a referência à totalidade. Ele é tudo em todos, ele é plenitude, ele tem todas as coisas para que tudo esteja nele. Tudo está em Cristo. Ele é o cabeça da igreja, que somos nós. Somos o seu corpo. Paulo vai usar essa figura, cabeça, várias vezes na Bíblia. Em Coríntios, em outras cartas que ele vai aqui mesmo, mais adiante, para mostrar que nós estamos ligados nele. Para mostrar que uma cabeça não vive sem corpo, e um corpo não vive sem cabeça. E para mostrar que nós somos um corpo em Cristo. E, em suma, irmãos, o que se pede em oração aqui pelo apóstolo Paulo é que Deus dê esse conhecimento para nós, para os Efésios. Que Deus se revele, para que a igreja o conheça, para que a igreja conheça o seu chamamento, a grandeza, o significado do que é ser chamado por Deus, a herança que lhes está preparada pelo próprio Pai para todos os que creem em Cristo, e conheçam o próprio poder, a grandeza do poder, a força do poder de Jesus. Não é só saber que Deus é poderoso, não é só saber que há algo bom para nós, não é só saber que Deus nos chamou, mas é nos aprofundar no que significa isso. É conhecer mais sobre isso, porque à medida que você conhece mais sobre isso, irmão, no seu coração vai adorar mais ao Senhor. Você vai buscar mais ao Senhor, você vai orar mais, você vai agradecer mais, você vai cantar mais, você vai se dedicar mais a Deus. Você vai viver para o Senhor. Por isso Paulo pede isso. Esse Paulo, irmãos, que tantas vezes foi apedrejado, como vimos em Atos, dado como morto, surrado, expulso de cidades, caluniado, preso, naufrágios foram 3, morreu com a cabeça cortada pelo imperador Nero, sem negar a Cristo. Passou por tudo isso, por essa via crucis apostólica, sem nunca negar a Cristo. Por amor da igreja, por amor dos eleitos, ele diz em uma passagem: eu tudo suporto por amor dos eleitos de Deus, daqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo. Deus os comprou com o sangue do seu Filho, Jesus Cristo. Eu tudo suporto por eles. Ele diz: eu estaria disposto a dar o meu corpo para ser queimado e a ter comido pelos dentes das feras, pela igreja. Porque esse homem conhecia Deus mais do que nós. E mais do que boa parte da igreja
do nosso tempo. Ele estava preparado. Se há uma coisa que Paulo não temia, irmãos, era morrer. A morte não trazia medo para Paulo. Ele não se preocupava com a morte. Ele era espancado, expulso e voltava para a mesma cidade. E pregava o evangelho lá de novo. Ele era preso e quando era solto, saía pregando o evangelho de novo. Ele foi chicoteado uma vez. Amarrado e chicoteado. Quando foi solto, pregou para o governador. Porque conhecia Deus. E ele ora aqui para que Deus dê esse conhecimento à igreja. Essa profundidade. Não sejam crentes rasos de conhecimento, irmãos. Vocês têm que ter raiz. Vocês têm que entrar bem fundo no solo, a raiz teológica de vocês, para que vocês estejam firmes. Porque se vocês não conhecerem a Deus, irmãos, qualquer vento de doutrina o leva, como a palha é levada facilmente pelo vento. Mas se vocês tiverem convicção, profundidade, conhecimento, nada vai abalar vocês. Como disse o salmista, vocês serão como a rocha, serão como os montes Sião, que permanece para sempre. Serão como uma casa firmada sobre um alicerce rochoso, firme, e não sobre a areia. Mas é preciso conhecer a Deus, e fundo no conhecimento. Orem também, para que Deus dê isso a cada um de vocês, a cada um de nós, para que a gente se encante mais, irmãos. Para que as Escrituras, de fato, elas não façam o nosso coração palpitar mais forte, com todas as coisas que a gente vê e ouve sobre a palavra de Deus. Ame, defenda as Escrituras, fale delas, conte sua história. Põe emoção de verdade. E só o Espírito Santo pode trazer. Amém. Que o nosso Deus, Deus de toda graça, Deus, nos ajude. Amém.